Os Cantos de Mudorô, do Conde Lautréamont. Canto 3. Recordemos os nomes desses seres imaginários, de natureza angelical, que minha pena, durante o segundo canto, retirou de um cérebro, brilhando com um resplendor emanado deles mesmos. Morre assim que nascem, como aquelas fagulhas cujo rápido apagamento o olho mal consegue seguir, sobre o papel queimado. Lennon, Lohengrin, Lombardo, Hauser. Por um instante, aparecestes, recoberto pelas insígnias da juventude, no meu horizonte encantado. Mas eu vos deixei tornar a cair no caos como sinos de mergulho. Não saireis mais de lá. Basta-me ter guardado vossa lembrança. Deveis ceder lugar a outras substâncias, talvez menos belas, geradas pelo transbordamento tempestuoso de um amor que decidiu não saciar sua sede junto à raça humana. Amor esfomeado que devoraria a si mesmo se não buscasse seu alimento em ficção celeste, criando com o tempo uma pirâmide de serafins, mais numerosos que os insetos que formigam numa gota d'água. Ele os entrelaçará numa elipse que fará voltejar como um turbilhão em torno de si. Enquanto isso, o viajante, detido na contemplação de uma catarata, se erguer o rosto, verá ao longe um ser humano, arrastado para o porão do inferno por uma grinalda de camélias vivas. Mas a imagem flutuante do quinto ideal delineia-se lentamente, como as ondulações indecisas de uma aurora boreal, sobre o traçado vaporoso da minha inteligência, e assume cada vez mais uma consistência definida. Mário e eu seguimos, ambos ao longo da praia. Nossos cavalos, os pescoços tensos, fendiam as membranas do espaço e arrancavam faíscas dos seixos da praia. O vento norte, que nos açoitava em pleno rosto, engolfava-se em nossos mantos e fazia esvoaçar para trás os cabelos de nossas cabeças gêmeas. A gaivota, com seus gritos e movimentos de asa, esforçava-se em vão para nos avisar da proximidade possível da tempestade, e clamava: aonde vão eles, neste galope insensato? Nada dizíamos, mergulhados em devaneios. Nós nos deixávamos levar nas asas daquela corrida furiosa. O pescador, ao nos ver passar, rápidos como o albatroz, e acreditando avistar em fuga à sua frente os dois irmãos misteriosos, como eram chamados, por andarem sempre juntos, apressava-se a fazer o sinal da cruz e se escondia, com seu cão paralisado, sob alguma rocha profunda. Os habitantes do litoral tinham ouvido contar coisas estranhas sobre esses dois personagens, que apareciam na terra em meio a nuvens nas grandes eras de calamidade, quando uma guerra medonha ameaçava cravar o arpão no peito de dois países inimigos, ou a cólera se preparava para lançar com a sua funda a podridão e a morte sobre cidades inteiras. Os mais velhos dentre os saqueadores de restos de naufrágios franziam o senho com um ar grave, afirmando que os dois fantasmas, cujas asas negras de vasta envergadura haviam sido notadas por todos durante os furacões, acima dos bancos de areia e dos escolhos, eram o gênio da terra e o gênio do mar, que passeavam sua majestade pelos ares, durante as grandes revoluções da natureza, unidos por uma amizade eterna, cuja raridade e glória engendraram o assombro da corrente indefinida das gerações. Dizia-se que, voando lado a lado como dois condores dos Andes, gostavam de planar, em círculos concêntricos entre as camadas de atmosfera próximas ao Sol, que se alimentavam naquelas paragens
das mais puras essências da luz, mas que só à custa se decidiam a fazer descer a inclinação de seu voo vertical rumo à órbita aterrorizada onde gira o globo humano em delírio, habitado por espíritos cruéis que se massacram uns aos outros nos campos em que ruge a batalha, quando não se matam perfidamente em segredo no centro das cidades, com o punhal do ódio ou da ambição, que se alimentam de seres cheios de vida como eles e situados alguns graus mais abaixo na escala das existências. Ou então, quando tomavam a firme resolução a fim de estimular os homens ao arrependimento, através das estrofes de suas profecias, de nadar, dirigindo-se em grandes braçadas às regiões siderais, onde um planeta se movia em meio a exalações espessas de avareza, de orgulho, de imprecações e escárnios que se desprendiam como vapores pestilentos de sua superfície horrenda, que parecia pequeno como uma bolinha de gude, sendo quase invisível por causa da distância. Não deixavam de encontrar ocasiões em que se arrependiam amargamente de sua benevolência, incompreendida e conspurcada, iam ocultar-se no fundo dos vulcões para conversar com o fogo vivaz que ferve nas caldeiras dos subterrâneos centrais, ou no fundo do mar, para repousar agradavelmente os olhos desiludidos nos mais ferozes monstros do abismo, que lhes pareciam modelos de doçura em comparação aos bastardos da humanidade. Chegada a noite com sua escuridão propícia, lançavam-se das crateras de crista de pórfido, das correntezas submarinas e deixavam para trás, bem longe, o pinico rococó sobre o qual faz força o ânus constipado das cacatuas humanas, até não mais poderem distinguir a silhueta suspensa do planeta imundo. Então, entristecidos por sua tentativa infrutífera, no meio das estrelas que partilhavam sua dor, e sob o olhar de Deus, enlaçavam-se, chorando, o anjo da terra e o anjo do mar. Mário e aquele que galopava a seu lado não ignoravam os rumores vagos e supersticiosos que contavam, nos serões, os pescadores do litoral, sussurrando ao redor da lareira, portas e janelas fechadas, enquanto o vento da noite, que deseja se aquecer, faz ouvir seus assobios em torno da cabana de palha e abala com seu vigor essas frágeis paredes, rodeadas em sua base por fragmentos de conchas, trazidos pelas ondulações agonizantes do mar. Não falávamos. O que se diz em dois corações que se amam? Nada. Mas nossos olhos expressavam tudo. Aconselho a envolver-se melhor na sua capa, e ele me faz notar que meu cavalo se afasta muito do seu. Cada um de nós se interessa tanto pela vida do outro quanto pela sua própria. Não rimos. Ele tenta sorrir-me, mas percebo que seu rosto carrega o peso de terríveis impressões gravadas pela reflexão, constantemente inclinada sobre as esfinges que desorientam com o olhar oblíquo as grandes angústias da inteligência dos mortais. Vendo inúteis suas manobras, desvia os olhos, morde seu freio terrestre com a baba da raiva e contempla o horizonte que foge à nossa aproximação. Quanto a mim, tento fazê-lo se dar conta de sua juventude dourada, que mereceria avançar nos palácios dos prazeres como uma rainha. Mas ele percebe que as palavras saem com dificuldade da minha boca emaciada e que os anos da minha própria primavera já passaram, tristes e glaciais, como um sonho implacável que passeia sobre as mesas dos banquetes e os leitos de cetim onde dormita a pálida sacerdotisa do amor. Paga com as cintilações do ouro, as volúpias amargas do desencanto, as rugas pestilentas da velhice, os sobressaltos da solidão e os archotes da dor. Vendo inúteis minhas manobras,
Não me espanso por não poder torná-lo feliz. Todo-Poderoso me aparece revestido de seus instrumentos de tortura, em toda a auréola resplandecente de seu horror. Desvio os olhos e contemplo o horizonte, que foge à nossa aproximação. Nossos cavalos galopavam ao longo da costa, como se fugissem do olho humano. Mário é mais novo do que eu. A umidade do tempo e a espuma salgada que respinga em nós trazem o contato do frio a seus lábios. Digo-lhe: cuidado, cuidado! Cerro os lábios um contra o outro. Não vês as garras agudas do cieiro que sulca tua pele com feridas abrasadoras? Ele fixa minha fronte e me replica com os movimentos da sua língua. Sim, eu as vejo, a essas garras verdes, mas não alterarei a situação natural da minha boca para a repelir. Vê se estou mentindo, já que me parece ser esta a vontade da providência. Quero me conformar a ela. Sua vontade poderia ter sido melhor. E eu, então, exclamei: admiro esta vingança nobre. Quis arrancar meus cabelos, mas ele o proibiu com um olhar severo e eu obedeci, com respeito. Estava ficando tarde e a águia regressava ao ninho, cavado nas anfractuosidades do rochedo. Ele me disse: vou te emprestar meu manto para te proteger do frio. Não preciso dele. Repliquei: ai de ti se fizeres o que dizes. Não quero que outro sofra em meu lugar, e muito menos tu. Não me respondeu, pois eu tinha razão, mas eu, então, me pus a consolá-lo do tom excessivamente impetuoso das minhas palavras. Nossos cavalos galopavam ao longo da costa, como se fugissem do olho humano. Levantei a cabeça como a proa de um barco erguida por uma onda enorme e lhe disse: está chorando? Eu te pergunto, rei das neves e dos nevoeiros. Não vejo lágrimas em teu rosto, belo como a flor do cacto, e tuas pálpebras estão secas como o leito da torrente. Mas distingo no fundo dos teus olhos uma caldeira cheia de sangue, onde ferve tua inocência, mordida no pescoço por um escorpião da espécie dos grandes. Um vento violento se abate sobre o fogo que aquece o caldeirão, espalha suas chamas obscuras para fora de tua órbita sagrada. Aproximei meus cabelos de tua fronte rosada e senti um cheiro de chamuscado, pois eles pegaram fogo. Fecha os olhos, pois senão teu rosto, calcinado como a lava do vulcão, cairá em cinzas na concha da minha mão. E ele se voltava para mim sem prestar atenção às rédeas que segurava na mão. Me contemplava com ternura, enquanto lentamente baixava e erguia suas pálpebras de lírio, como o fluxo e o refluxo do mar. Consentiu em responder à minha pergunta, audaciosa, e eis como fez. Não te preocupes comigo. Tal como os vapores dos rios rastejam ao longo dos flancos da colina, e uma vez chegados ao cume, elevam-se na atmosfera, formando nuvens. Assim, tuas inquietações a meu respeito foram crescendo insensivelmente, sem motivo razoável, e formam acima a tua imaginação o corpo enganador de uma miragem desolada. Eu te asseguro que não há fogo nos meus olhos, embora sinta neles a sensação de ter o crânio mergulhado num capacete de carvões ardentes. Como queres que as carnes da minha inocência fervam numa caldeira, se não ouço mais do que gritos muito fracos e confusos, que para mim são apenas gemidos do vento que passa acima de nossas cabeças? É impossível que um escorpião tenha fixado sua residência e suas pinças pontiagudas no fundo da minha órbita retalhada. Creio antes que são tenazes vigorosas que trituram os nervos ópticos. No entanto, estou de acordo contigo em que o sangue que enche a caldeira foi extraído das minhas veias por um carrasco invisível durante o sono da última noite. Eu te esperei por muito tempo, filho amado do oceano, e meus braços adormecidos
iniciaram um vão combate com aquele que se havia introduzido no vestíbulo da minha casa. Sim, sinto que minha alma está fechada, cadeado nos ferrolhos do meu corpo, e não pode libertar-se para escapar para bem longe das margens batidas pelo mar humano, e não ser mais testemunha do espetáculo, da maravilha lívida das desgraças que perseguem sem trégua através dos charcos e voragens do abatimento imenso, os cabritos humanos. Mas não me lamentarei. Recebi a vida como uma ferida e proibi ao suicídio que curasse a cicatriz. Quero que o Criador contemple, a cada hora da sua eternidade, esta fissura escancarada. É o castigo que lhe inflijo. Nossos corcéis reduzem a velocidade de suas patas de bronze. Seus corpos tremem como caçador surpreendido por um rebanho de caititus. É melhor que eles não se ponham a escutar o que dizemos. De tanto prestar atenção, sua inteligência aumentaria e viriam talvez a nos compreender. Ai deles, pois sofreriam mais. Com efeito, basta considerar os pequenos javalis da humanidade. O grão de inteligência que os separa dos outros seres da criação não parece ter-lhe sido concedido somente ao preço irremediável de sofrimentos incalculáveis? Imita meu exemplo, e que tua espora de prata afunde nos flancos do corcel. Nossos cavalos galopavam ao longo da costa, como se fugissem do olho humano. Eis a louca que passa dançando, enquanto se recorda vagamente de alguma coisa. As crianças a perseguem a pedradas, como se fosse um mel. Ela sacode um pedaço de pau e finge persegui-las. Depois retoma o seu caminho. Deixou para trás um sapato e não se dá conta disso. Longas patas de aranha circulam sobre sua nuca. São apenas seus cabelos. Seu rosto não se assemelha mais ao rosto humano, e ela explode em gargalhadas, como a hiena. Deixa escapar farrapos de frases, nos quais, recosturando-os, pouquíssimos encontrariam um sentido claro. Seu vestido esburacado em mais de um lugar executa movimentos sincopados em torno de suas pernas ossudas e sujas de lama. Segue em frente, como a folha do choupo, arrastadas ela, sua juventude, suas ilusões e sua felicidade passada, que revê através das brumas de uma inteligência destruída, pelo turbilhão das faculdades inconscientes. Perdeu a graça e a beleza primitivas. Sua aparência é abjeta, seu hálito exala aguardente. Se os homens fossem felizes nessa terra, é então que deveríamos nos assombrar. A louca não faz qualquer acusação, é demasiado altiva para se lamentar, e morrerá sem revelar seu segredo aos que se interessam por ela, mas a quem proibiu que alguma vez lhe dirigissem a palavra. As crianças a perseguem a pedradas, como se fosse um mel. Deixou cair do seio um rolo de papel. Um desconhecido o recolhe do chão, fecha-se em casa a noite toda e lê um manuscrito que continha o que segue. Depois de muitos anos estéreis, a providência me enviou uma filha. Durante 3 dias me ajoelhei nas igrejas e não parei de agradecer ao grande nome daquele que havia enfim atendido a meus rogos. Alimentava com meu próprio leite aquela que era mais que minha vida e que eu via crescer rapidamente, dotada de todas as qualidades da alma e do corpo. Ela me dizia: queria ter uma irmãzinha para brincar com ela. Peça ao bom Deus que me mande uma, e para recompensá-lo, entrelaçarei uma grinalda de violetas, de hortelãs, de gerânios. Como única resposta, eu a erguia até meu seio e a beijava com amor. Ela já era capaz de se interessar pelos animais e me perguntava por que a andorinha se contenta em roçar com a asa as choupanas dos homens, sem ousar entrar nelas.
mas eu punha um dedo sobre os lábios, como a dizer-lhe que guardasse silêncio sobre essa grave questão, cujo componentes não queria ainda que ela compreendesse, para não focar uma sensação excessiva, sua imaginação infantil. Apressava-me a desviar a conversa desse assunto penoso, de tratar, por vezes, ser pertencente à raça que estendeu um domínio injusto sobre os outros animais da criação. Quando ela me falava dos túmulos, dos cemitérios, dizendo que se respiravam naquela atmosfera os agradáveis perfumes dos cipresses e das sempre-vivas, evitava contradizê-la, mas dizia-lhe que era a cidade dos pássaros, que ali cantavam desde a aurora até o crepúsculo vespertino, que os túmulos eram seus ninhos, onde se deitavam à noite com a família, levantando a lápide. Todos os adoráveis vestidos que a cobriam, eu os havia costurado, assim como as rendas de 1000 arabescos que reservava para os domingos. No inverno ela tinha o seu lugar de direito junto à lareira, porque se acreditava uma pessoa séria, e durante o verão o prado reconhecia a suave pressão dos seus passos, quando ela se aventurava com a rede de seda amarrada à ponta de um junco, atrás dos colibris cheios de independência e das borboletas de zigue-zagues enervantes. Que fazes, malandrinha, quando a sopa te espera há 1 hora, com a colher que se impacienta? Ela exclamava, porém atirando-se ao meu pescoço, que aquilo não voltaria a acontecer. No dia seguinte fugia de novo, através das margaridas e dos resedás, entre os raios do sol e o vôo rodopiante das efemérides, conhecendo apenas a taça prismática da vida, não ainda o fel, feliz por ser maior que o chapim, rindo-se da toute negra que não canta tão bem como o rouxinol, mostrando sorrateiramente a língua ao feioso corpo que a olhava paternalmente, e graciosa como um gatinho. Eu não ia gozar por muito tempo de sua presença. Aproximava-se o momento em que ela deveria, de forma inesperada, dizer adeus aos encantos da vida, abandonando para sempre a companhia das rolas, das galinhas do mato e dos verdelhões. A conversa afiada das tulipas e das anêmonas, os conselhos das ervas do brejo, o espírito incisivo das rãs e o frescor dos riachos. Contaram-me o que se passou, pois eu não estive presente ao evento que teve por consequência a morte da minha filha. Se tivesse estado, teria defendido aquele anjo ao preço do meu sangue. Modorror passava com seu bulldog. Vê uma menina dormindo à sombra de um plátano e a toma primeiro por uma rosa. Não se sabe o que se ergueu mais depressa em seu espírito, se a visão daquela menina ou a resolução que tomou a seguir. Despe-se rapidamente, como um homem que sabe o que vai fazer. Nu como uma pedra, jogou-se sobre o corpo da mocinha e levantou sua saia para cometer o atentado ao pudor, à luz do sol. Sem o menor constrangimento, é claro. Não vamos insistir neste ato impuro. Com o espírito descontente, torna a vestir-se com precipitação, lança um olhar de prudência para a estrada poeirenta, onde ninguém caminha, e ordena ao bulldog que estrangule, com o movimento de suas mandíbulas, a menina ensanguentada. Indica ao cão da montanha o lugar onde respira e urra a vítima em sofrimento e afasta-se, para não ser testemunha da entrada dos dentes pontiagudos nas veias rosadas. O cumprimento dessa ordem talvez tenha parecido severo ao bulldog. Acreditou que lhe podiam aquilo que já havia sido feito e se contentou aquele lobo do focinho monstruoso em violar por sua vez a virgindade daquela criança delicada. De seu ventre estraçalhado, o sangue escorre de novo ao longo das pernas, pelo campo. Seus gemidos juntam-se ao choro do animal.
A menina mostra-lhe a cruz de ouro que ornava seu pescoço para que ele a poupe. Não tinha ousado mostrá-la aos olhos brutais de quem tivera primeiro a ideia de aproveitar da fraqueza de sua idade, mas o cão não ignorava que, se desobedecesse ao dono, uma faca, lançada de dentro de uma manga, abriria bruscamente suas entranhas, sem aviso prévio. Modorror, como repugna pronunciar esse nome, escutava as agonias da dor e se espantava de que a vítima tivesse a vida tão rija, a ponto de ainda não estar morta. Aproximava-se do altar do sacrifício e vê a conduta do bulldog, entregue aos seus maus instintos, e que levantava a cabeça acima da menina, tal como um náufrago ergue a sua acima das ondas em fúria. Dá-lhe um pontapé e vaza-lhe um olho. O bulldog, enraivecido, foge pelo campo, arrastando atrás de si por um trecho do caminho que será sempre longo demais, por mais curto que fosse, o corpo da menina, suspensa, que somente se soltou graças aos movimentos convulsivos da fuga, mas teme atacar seu amo, que nunca mais tornará a vê-lo. Esse tira do bolso um canivete americano composto de 10 a 12 lâminas, servindo para usos diversos. Abre as patas angulosas desta hidra de aço e, munido de semelhante escalpelo, vendo que a relva não havia ainda desaparecido sob a cor de tanto sangue vertido, prepara-se, sem empalidecer, a escavar corajosamente a vagina da pobre criança. Desse buraco alargado, retira sucessivamente os órgãos internos, os intestinos, os pulmões, o fígado e, finalmente, o próprio coração são arrancados dos seus fundamentos e arrastados à luz do dia pela abertura espantosa. O sacrificador percebe que a menina, frango esvaziado, morreu há muito tempo. Interrompe a perseverança crescente da sua devastação e deixa o cadáver adormecer de novo à sombra do plátano. Recolheram o canivete, abandonado a alguns passos dali. Um pastor, testemunha do crime, cujo autor não havia sido descoberto só muito tempo depois, o revelou, quando teve a certeza de que o criminoso chegara em segurança às fronteiras e já não tinha a temer a vingança certa proferida contra ele, em caso de denúncia. Compadeci-me do insensato que havia cometido essa malvadez, que o legislador não previra e não tivera precedentes. Compadeci-me dele porque é provável que não tivesse conservado o uso da razão, quando maneou o punhal de lâmina 4 vezes tripla, lavrando de alto a baixo as paredes das vísceras. Compadeci-me dele porque, se não fosse louco, sua conduta vergonhosa deveria incubar um ódio bem grande contra seus semelhantes, para se obstinar assim sobre as carnes e artérias de uma criança inofensiva, que foi minha filha. Assisti ao enterro desses escombros humanos, com uma resignação muda, e todo dia venho orar sobre seu túmulo. Ao fim dessa leitura, o desconhecido não consegue mais aguentar e desmaia. Recobra os sentidos e queima o manuscrito. Havia esquecido essa lembrança da juventude. O hábito embota a memória, e após 20 anos de ausência, voltava àquela região fatal. Não comprará um bulldog, não conversará com os pastores, não irá dormir à sombra dos plátanos. As crianças a perseguem a pedradas, como se fosse um mel. Trendle tocou a mão pela última vez, daquele que se ausenta voluntariamente, sempre fugindo à sua frente, sempre com a imagem do homem a persegui-lo. O judeu errante diz a si mesmo que, se o centro da terra pertencesse à raça dos crocodilos, não fugiria assim. Trendle, em pé sobre o vale, pôs uma das mãos diante dos olhos, para concentrar os raios solares e tornar a vista mais penetrante, enquanto a outra apalpa o seio do espaço
com o braço horizontal e imóvel. Inclinado para a frente, estátua da amizade, contempla com os olhos misteriosos como o mar escalarem sobre o declive da costa as grevas do viajante, auxiliado por seu bastão ferrado. A terra parece faltar-lhe sob os pés, e mesmo se o quisesse, não poderia reter suas lágrimas e seus sentimentos. Está longe. Vejo sua silhueta caminhar numa estreita vereda. Aonde vai com esse passo pesado? Nem ele sabe. Contudo, estou certo de que não duro. Quem se aproxima e vai ao encontro de Moldoror, como é grande o dragão, maior que um carvalho. Dir-se-ia que suas asas, esbranquiçadas, atacadas por fortes amarras, têm nervos de aço, de tal modo que fendem o ar com facilidade. Seu corpo começa por um busto de tigre e termina por uma longa cauda de serpente. Eu não estava acostumado a ver essas coisas, mas o que é isto na sua testa? Vejo escrito ali, numa língua simbólica, uma palavra que não consigo decifrar. Com o último bater de asas, transportou-se para junto daquele cujo timbre de voz eu conheço. Disse-lhe: eu te esperava, e tu também. Chegou a hora. Aqui estou. Lê na minha testa meu nome escrito em signos hieroglíficos. Mas ele mal viu chegar o inimigo, transformou-se em águia imensa e se prepara para o combate. Lá isso que se carrega sozinho de comer a parte posterior do dragão. Eles que traçam círculos cuja concentricidade diminui, espionando seus meios recíprocos antes de combater. Fazem bem. O dragão me parece mais forte. Gostaria que triunfasse sobre a águia. Vou experimentar grandes emoções nesse espetáculo que uma parte de meu ser está comprometida. Poderoso dragão, eu te incitarei com meus gritos, se for necessário, pois é do interesse da águia ser vencida. Que esperam eles para se atacarem? Estou em transes mortais. Vamos, dragão, começa tu primeiro, o ataque. Acabas de dar-lhe uma unhada brusca. Nada mal. Segura-te que a águia assentiu. O vento arrasta a beleza de suas penas, manchadas de sangue. Ah! A águia te arranca um olho com o bico, e tu lhe tinhas arrancado apenas a pele. Devias ter prestado atenção nisso. Bravo! Vinga-te! E quebra-lhe uma asa. Não é preciso dizer que teus dentes de tigre são muito bons. Se te pudesses aproximar da águia, enquanto ela volteia no espaço, despencando na direção do campo, noto que esta águia, mesmo ao cair, inspira-te precaução. Ela está no chão, não poderá se reerguer. A visão de todas estas feridas abertas me embriaga. Voa a flor da terra em torno dela, e com golpes da tua cauda escamosa de serpente, acaba com ela, se puderes. Coragem, belo dragão, crava-lhe tuas garras vigorosas, e que o sangue se misture ao sangue, para formar riachos onde não haja água. É fácil de dizer, mas não de fazer. A águia acaba de tramar um novo plano estratégico de defesa, provocado pelas circunstâncias desastradas desta luta memorável. Ela é prudente. Sentou-se solidamente numa posição inabalável, sobre a asa restante, sobre as duas coxas e sobre a cauda, que lhe servia antes de leme. Repele esforços mais extraordinários do que os que até agora lhe opuseram. Ora gira tão depressa quanto o tigre, e não parece cansar-se. Ora deita-se de costas, com as duas fortes patas no ar, e com sangue frio encara ironicamente o adversário. Será preciso, afinal de contas, que eu saiba quem será o vencedor. O combate não pode se eternizar. A águia é terrível e dá saltos enormes que abalam a terra, como se fosse levantar voo. Entretanto, sabe que isso lhe é impossível.
O dragão não se fia nisso, acredita que a qualquer momento a águia vai atacá-lo pelo lado em que lhe falta o olho. Desgraçado de mim. É o que acontece. Como o dragão se deixou pegar pelo peito, em vão utiliza a astúcia e a força. Eu me dou conta de que a águia, colada a ele por todos os seus membros, como uma sanguessuga, enterra cada vez mais seu bico, apesar das novas feridas que recebe até a raiz do pescoço no ventre do dragão. Só se lhe vê o corpo, parece estar à vontade, não se apressa a sair dali. Procura sem dúvida alguma coisa, enquanto o dragão de cabeça de tigre solta bramidos que despertam as florestas. Eis a águia saindo dessa caverna. Águia, como estás horrível! Estás mais vermelha do que um charco de sangue. Embora segures no bico nervoso um coração palpitante, estás tão coberta de feridas que mal podes te sustentar sobre as patas emplumadas. E cambaleias, sem abrir o bico, ao lado do dragão, que morre entre pavorosas agonias. A vitória foi difícil. Não importa, tu a conseguiste. É preciso, pelo menos, dizer a verdade. Age segundo as regras da razão, desposando-te da forma de águia, enquanto te afastas do cadáver do dragão. Assim, pois, Modorror, foste vencedor. Assim, pois, Modorror, venceste a esperança. Doravante o desespero se nutrirá de tua mais pura substância. Doravante, ingressas com um passo decidido na carreira do mal. Ainda que eu seja, por assim dizer, indiferente em relação ao sofrimento, o último golpe que deste no dragão não deixou de se fazer sentir em mim. Avalia tu mesmo se sofro, mas tu me dás medo. Vede ao longe aquele homem que foge. Sobre ele, terra excelente, a maldição desabrochou sua folhagem espessa. Ele é maldito e maldiz. Aonde levas tuas sandálias? Aonde vais, hesitante como um sonâmbulo em cima de um teto? Que teu destino perverso se cumpra. Modorror, adeus. Adeus, até a eternidade, onde não nos encontraremos juntos. Era um dia de primavera. Os pássaros derramavam seus cantos em gorjeios e os humanos, entregues a seus diferentes afazeres, banhavam-se na santidade do cansaço. Tudo cuidava do seu destino. As árvores, os planetas, os esqualos. Tudo, exceto o Criador. Estava estendido na estrada as vestes rasgadas. Seu lábio inferior pendia como cabo sonífero. Seus dentes não estavam escovados. E a poeira se misturava às ondas louras dos seus cabelos. Entorpecido por uma sonolência pesada, moído contra os pedregulhos, seu corpo fazia esforços inúteis para erguer-se, e lá jazia ele, frágil como a minhoca, impassível como a cortiça. Torrentes de vinho enchiam os sulcos cavados pelos sobressaltos nervosos de seus ombros. O embrutecimento de focinho de porco cobria-o com suas asas protetoras e lançava-lhe um olhar amoroso. Suas pernas, com os músculos relaxados, varriam o chão como dois mastros cegos. O sangue escorria de suas narinas. Na queda, seu rosto havia se chocado contra um poste. Estava bêbado, horrivelmente bêbado. Bêbado como um percevejo que mascou durante a noite 3 tonéis de sangue. Ele enchia o eco com palavras incoerentes, que evitarei repetir aqui. Se o bêbado supremo não se respeita, eu, da minha parte, devo respeitar os homens. Quem diria que o Criador se embebedava? Piedade para este lábio, maculado nas taças da orgia. O porco-espinho que passava enfiou-lhe os espinhos nas costas e disse: Toma isso. O sol está na metade do seu curso. Trabalha, vagabundo, e não comas o pão dos outros. Espera um pouco e verás que vou chamar a cacatua de bico adunco. O pica-pau verde e a coruja que passavam enfiaram-lhe o bico inteiro na barriga e disseram: Toma isso.
O que vens fazer nesta terra? Oferecer esta lúgubre comédia aos animais? Mas nem a topeira, nem o casuar, nem o flamingo te imitarão, eu juro. O asno que passava deu-lhe um coice na têmpora e disse: Toma isso. O que te diz para me dares orelhas tão longas? Todos até o grilo me desprezam. O sapo que passava lançou-lhe à fronte um jorro de baba e disse: Toma isso, se não me tivesses feito os olhos tão grandes. Ao percebê-lo no estalo em que te vejo, teria castamente escondido a beleza dos teus membros sob uma chuva de ranúnculos, de miosotes e de camélias, para que ninguém te visse. O leão que passava inclinou sua face real e disse: Quanto a mim, eu o respeito, embora seu esplendor nos pareça no momento eclipsado. Vós que bancais os orgulhosos e não passais de covardes, pois o atacastes enquanto dormia. Ficarias contentes se, no lugar dele, sofresseis dos passantes as injúrias de que não poupastes? O homem que passava parou diante do Criador desprezado e, sob o aplauso do chato e da víbora, defecou excrementos moles durante 3 dias em seu rosto augusto. Ai do homem por causa dessa injúria, pois não respeitou o inimigo, estendido na mistura de lama, sangue e vinho, indefeso e quase inanimado. Então o Deus soberano, despertado, finalmente, por todos aqueles insultos mesquinhos, levantou-se como pôde, cambaleando, foi sentar-se numa pedra, os braços pendentes, como os 2 testículos de um tuberculoso, e lançou um olhar vítreo, sem brilho, sobre a natureza inteira, que lhe pertencia. Ó humanos, sois crianças terríveis, mas eu vos suplico, poupemos essa grande existência que ainda não acabou de curtir os seus efeitos do licor imundo, e não tendo conservado forças suficientes para se manter ereto, voltou a cair pesadamente sobre esta pedra onde se havia sentado, como um viajante. Prestai atenção neste mendigo que passa. Ele viu que o derviche estendia um braço, esfaimado, e sem saber a quem dava esmola, jogou um pedaço de pão nesta mão que implora misericórdia. O Criador lhe expressou seu reconhecimento com um movimento da cabeça. Ah! Nunca sabereis como segurar constantemente as rédeas do universo. Torna-se uma coisa difícil. O sangue às vezes sobe a cabeça, quando a gente se dedica a tirar do nada um último cometa, com uma nova raça de espíritos. A inteligência, por demais agitada, da cabeça aos pés, perpetua-se como um vencido, e pôde cair uma vez na vida nos excessos de que fostes testemunhas. Uma lanterna vermelha, estandarte do vício, suspensa na extremidade de uma vara, balançava sua carcaça ao açoite dos 4 ventos, acima de uma porta maciça e caronchenta. Um corredor sujo, cheirando a coxa humana, dava para um pátio onde procuravam seu alimento galos e galinhas, mais magros do que suas asas. No muro que servia de cerca para o pátio, e situado a oeste, haviam sido parcimoniosamente feitas diversas aberturas, fechadas por um postigo gradeado. O musgo cobria aquela parte central do edifício, que, sem dúvida, havia sido um convento e servia atualmente, com o restante da construção, de morada para todas aquelas mulheres que mostravam diariamente aos que entravam o interior de sua vagina, em troca de um pouco de ouro. Eu estava sobre uma ponte cujos pilares mergulhavam na água lamacenta de uma vala circundante. Da superfície elevada eu contemplava no campo aquela construção debruçada sobre sua própria velhice e os menores detalhes da sua arquitetura interior. Às vezes a grade de um postigo se levantava sobre si mesma, rangendo, como sob o impulso ascendente de uma mão,
que violentasse a natureza do ferro. Um homem expunha sua cabeça na abertura meio livre, avançava os ombros, sobre os quais caía o reboco descamado e fazia seguir, nessa extração laboriosa, seu corpo coberto de teias de aranha. Pondo as mãos como uma coroa sobre as imundícies de toda espécie que oprimiam o solo com seu peso, enquanto ainda tinha a perna enfiada nos entrelaces da grade, retomava assim sua posição natural, ia mergulhar as mãos numa tina capenga, cuja água com sabão vira erguerem-se, caírem gerações inteiras, e se afastava em seguida, o mais depressa possível, daqueles becos suburbanos, para respirar o ar puro no centro da cidade. Assim que o cliente saía, uma mulher, inteiramente nua, vinha para fora, da mesma maneira, e se dirigia à mesma tina. Então, os galos e as galinhas acorriam em massa de vários pontos do pátio, atraídos pelo odor seminal, e a derrubavam no chão. Apesar de seus esforços vigorosos, tripudiavam sobre a superfície do seu corpo, como uma estromeira, e retalhavam a bicada até sangrassem os lábios flácidos de sua vagina inchada. As galinhas e os galos, de papo saciado, voltavam a ciscar na relva do pátio. A mulher, agora limpa, levantava-se, trêmula, coberta de feridas, como quando se acorda, depois de um pesadelo. Deixava cair o trapo que havia trazido para limpar as pernas. Não precisando mais da tina comum, voltava ao seu antro, como tinha saído, para esperar outro freguês. A esse espetáculo eu também quis penetrar na casa. Ia descer da ponte quando vi, no entablamento de um pilar, esta inscrição em caracteres hebraicos: Vós que passais por esta ponte, não entreis. O crime ali reside com o vício. Um dia seus amigos esperarão em vão por um jovem que havia transposto a porta fatal. A curiosidade foi mais forte do que o medo. Ao fim de alguns instantes, cheguei até um postigo, cuja grade possuía sólidas barras, que se entrecruzavam estreitamente. Quis olhar para dentro através dessa joeira espessa. A princípio não pude ver nada, mas não demorei a distinguir os objetos que estavam na câmara escura, graças aos raios do sol que diminuía sua luz e logo iria desaparecer no horizonte. A primeira e única coisa que atingiu minha vista foi um bastão louro, composto de cornetas enfiadas uma nas outras. Esse bastão se movia, andava pelo quarto. Seus solavancos eram tão fortes que o assoalho estremecia. Com suas duas pontas, fazia brechas enormes na parede e parecia um ariete abalando a porta de uma cidadela sitiada. Seus esforços eram inúteis. As paredes eram construídas com pedras muito grandes. E quando ele se chocava contra ela, eu o via recurvar-se como uma lâmina de aço e ricochetear como uma bola elástica. Esse bastão não era, portanto, feito de madeira. Reparei em seguida que ele se enrolava e se desenrolava com facilidade, como uma enguia, embora da altura de um homem. Não se mantinha ereto. Às vezes tentava e mostrava uma das pontas diante da grade do postigo. Dava saltos impetuosos, voltava a cair no chão e não conseguia arrombar o obstáculo. Pus-me a olhá-lo cada vez mais atentamente e vi que era um fio de cabelo. Após uma grande luta com a matéria que o rodeava como uma prisão, foi apoiar-se à cama que havia nesse quarto, a raiz repousando sobre um tapete e a ponta apoiada à cabeceira. Após alguns instantes de silêncio, durante os quais ouvi soluços entrecortados, ergueu a voz e falou assim: Meu dono me esqueceu neste quarto. Não vem me buscar. Levantou-se desta cama a que estou encostado, penteou sua cabeleira perfumada e nem reparou que antes eu havia caído no chão. No entanto, se ele tivesse me recolhido, eu não teria achado surpreendente
esse ato de simples justiça. Ele me abandona neste quarto enclausurado, depois de se ter envolvido nos braços de uma mulher? E que mulher! Os lençóis estão ainda úmidos do seu contato tépido e trazem na sua desordem as marcas de uma noite de amor. E eu me perguntava quem poderia ser seu dono, e os meus olhos se colocavam, de novo, à grade com mais energia. Enquanto a natureza inteira dormitava em sua castidade, um sono leve, ele se acoplou com uma mulher degradada em enlaces lascivos e impuros. Rebaixou-se até deixar que se aproximassem de seu rosto augusto, aquelas bochechas desprezíveis por sua impudência constante, murchas, sem seiva. Ele não corava, mas eu corava por ele. Certamente sentia-se feliz por dormir com aquela esposa de uma noite. A mulher, assombrada com o aspecto majestoso de tal hóspede, parecia experimentar volúpias incomparáveis. Beijava-lhe o pescoço com frenesi, e eu me perguntava quem poderia ser o seu dono, e meus olhos se colocavam de novo à grade com mais energia. Quanto a mim, enquanto isso, sentia pústulas envenenadas, crescendo cada vez mais por causa de seu ardor insólito pelos prazeres carnais, rodear minha raiz com seu fel mortífero, absorver com suas ventosas a substância geradora da minha vida. Quanto mais ele se abandonava a seus movimentos insensatos, mais eu sentia minhas forças se crescerem. No momento em que os desejos corporais alcançaram o paroxismo do furor, percebi que minha raiz se vergava sobre si mesma, como um soldado ferido à bala. O archote da vida tendo se apagado em mim, soltei-me da cabeça ilustre como um galho morto. Caí no chão, sem coragem, sem força, sem vitalidade, mas com uma profunda piedade por aquele a quem pertencia, mas com uma eterna dor por ser seu extravio voluntário. E eu me perguntava quem poderia ser seu dono, e meus olhos se colavam de novo à grade com mais energia. Se ao menos ele tivesse envolvido com sua alma o seio inocente de uma virgem, ela teria sido mais digna dele e a degradação teria sido menor. Ele beija com seus lábios esta fronte coberta de lama, que os homens pisotearam com os calcanhares cheios de poeira. Ele aspira com narinas impudentes as emanações destas duas axilas úmidas. Vi a membrana das últimas contraírem-se de vergonha, enquanto, por seu lado, as narinas se recusavam a esta inalação infame. Mas nem ele nem ela davam qualquer atenção às advertências solenes das axilas, à repulsa triste e pálida das narinas. Ela erguia ainda mais os braços e ele, com uma pressão maior, afundava o rosto nas suas concavidades. Eu era obrigado a ser o cúmplice dessa profanação. Eu era obrigado a ser o espectador dessa convulsão inadita, a assistir à aliança forçada daqueles dois seres cujas naturezas diferentes eram separadas por um abismo incomensurável. E eu me perguntava quem poderia ser seu dono. E meus olhos se colavam de novo à grade com mais energia. Quando ele se fartou de fungar naquela mulher, quis arrancar seus músculos um por um, mas como era uma mulher, ele a perdoou e preferiu fazer sofrer um ser do seu sexo. Chamou da célula vizinha um jovem que tinha vindo àquela casa para passar uns momentos de descontração com uma das mulheres. E lhes ordenou que viesse colocar-se a um passo dos seus olhos. Fazia tempo que eu jazia no chão, não tendo forças para me erguer sobre a raiz ardente. Não pude ver o que fizeram, só sei que mal o jovem ficou ao alcance da sua mão, retalhos de carne caíram aos pés da cama e vieram se dispor ao meu lado. Eles me contavam baixinho que as garras do meu dono os tinham arrancado dos ombros do adolescente.
Este, ao fim de algumas horas, durante as quais havia lutado com uma força maior, levantou-se da cama e retirou-se majestosamente. Estava literalmente esfolado dos pés à cabeça. Arrastava através das lajes do quarto sua pele revirada. Dizia para si mesmo que seu caráter era cheio de bondade, que gostava de acreditar que seus semelhantes eram bons também, que por isso tinha acedido ao desejo daquele estranho de ares distintos que o chamara para junto de si. Mas que nunca, nunca, nunca mesmo teria esperado ser torturado por um carrasco. Por semelhante carrasco, acrescentou depois de uma pausa. Finalmente dirigiu-se para o postigo, que se fendeu com piedade até o nível do solo, em presença desse corpo desprovido de epiderme. Sem abandonar a pele que ainda podia lhe servir, nem que fosse como capa, tentou deixar aquela arapuca. Uma vez longe do quarto, não consegui ver se teve forças para chegar à porta de saída. Ai, como as galinhas e os galos se afastavam respeitosamente, apesar da sua fome, desse longo rastro de sangue na terra encharcada. E eu me perguntava quem poderia ser seu dono. E meus olhos se colocavam, de novo, à grade, com mais energia. Então aquele que devia ter pensado mais na sua dignidade e na sua justiça, ergueu-se, com dificuldade, sobre seu cotovelo cansado. Só sombrio, enojado e medonho, vestiu-se lentamente. As freiras há séculos sepultadas nas catacumbas do convento, depois de terem sido despertadas em sobressalto pelos ruídos desta noite horrível, que se entrechocavam numa célula situada acima das sepulturas, deram-se as mãos e vieram formar uma ronda fúnebre em torno dele. Enquanto ele procurava os escombros do seu antigo esplendor e lavava as mãos com cuspe, enxugando-as em seguida em seus cabelos, mais valia lavá-las com cuspe do que simplesmente não as lavar depois de uma noite inteira passada no vício e no crime. Elas entoaram orações lamentosas pelos mortos. Quando alguém desceu ao túmulo, com efeito, o jovem não pôde sobreviver àquele suplício, exercido sobre ele por uma mão divina, e suas agonias terminaram durante os cânticos das freiras. Lembrei-me da inscrição do pilar. Compreendi o que havia sucedido ao sonhador púbere, que os amigos ainda esperavam todo dia, desde o momento de sua desaparição. E eu me perguntava quem poderia ser seu dono. E meus olhos se colavam de novo à grade com mais energia. Os muros afastaram-se para deixá-lo passar. As freiras, vendo-o alcançar voo nos ares, com asas que havia escondido até então nas vestes de esmeralda, voltaram a colar-se em silêncio sob a lousa da tumba. Ele partiu para sua morada celeste, deixando-me aqui. Isso não é justo. Os outros fios de cabelo ficaram-lhe na cabeça, e eu jazo aqui, neste quarto lúgubre, sobre o assoalho coberto de sangue coagulado, de retalhos de carne seca. Este quarto tornou-se maldito, desde que ele entrou aqui. Ninguém mais aqui entra. Contudo, estou trancado aqui. O pior, então, aconteceu. Não verei mais as legiões de anjos caminharem em falanges compactas, nem os astros passearem nos jardins da harmonia. Pois bem, seja. Saberei suportar minha desgraça com resignação. Mas não deixarei de dizer aos homens o que aconteceu nesta célula. Eu lhes darei permissão para rejeitar sua dignidade como uma veste inútil, pois tenho o exemplo do meu dono. Eu os aconselharei a chupar a vara do crime, pois um outro já o fez. O fio de cabelo calou-se, e eu me perguntava quem poderia ser seu dono, e meus olhos se colavam de novo à grade com mais energia. Imediatamente a trovoada estalou. Uma claridade fosfórica penetrou no quarto. Recuei sem querer, por não sei que instinto premonitório,
embora estivesse afastado do postigo, ouvi outra voz, mas essa arrastada e baixa, por medo de se fazer ouvir. Não saltes assim. Cala-te, cala-te, cala-te. Se alguém te ouvir, eu te recolocarei entre os outros cabelos, mas deixa primeiro o sol deitar-se no horizonte, para que a noite cubra teus passos. Não te esqueci, mas teriam te visto sair e eu ficaria comprometido. Ah, se soubesses como sofri desde aquele momento, de volta ao céu. Meus arcanjos me rodearam com curiosidade. Não quiseram perguntar o motivo da minha ausência. Eles que nunca tinham ousado erguer os olhos para mim, lançavam, esforçando-se para adivinhar o enigma. Olhares estupefatos para o meu rosto abatido, embora não percebessem o fundo desse mistério, e se comunicavam em voz baixa, pensamentos que temiam alguma mudança insólita em mim. Choravam lágrimas silenciosas. Sentiam vagamente que eu não era mais o mesmo, tornado inferior à minha identidade. Gostariam de saber que funesta decisão me havia feito transpor as fronteiras do céu para vir abater-me sobre a terra e fruir das volúpias efêmeras que eles próprios desprezam profundamente. Notaram na minha testa uma gota de esperma, uma gota de sangue. A primeira havia esguichado das coxas da cortesã. A segunda tinha se precipitado das veias do Marte. Estigmas odiosos, rosáceas, inabaláveis, meus arcanjos descobriram, pendurados nos matagais do espaço, os restos flamejantes de minha túnica de opala, que flutuavam sobre os povos boquiabertos. Não conseguiram reconstituí-la, e meu corpo permaneceu nu diante de sua inocência. Castigo memorável da virtude abandonada. Vê os sulcos que traçaram um leito nas minhas faces descoloridas. São a gota de esperma e a gota de sangue que se infiltram lentamente ao longo de minhas rugas secas. Chegando ao lábio superior, fazem um esforço imenso e penetram no santuário da minha boca, atraídas como por um imã pela goela irresistível. Elas me sufocam, essas duas gotas implacáveis. Até agora, eu me julgava o Todo-Poderoso, mas não. Devo abaixar a cabeça diante do remorso que me grita. Não passas de um miserável. Não saltes tanto. Cala-te, cala-te. Se alguém te ouvir, eu te recolocarei entre os outros cabelos, mas deixa primeiro o sol deitar-se no horizonte, para que a noite cubra teus passos. Vi Satã, o grande inimigo, aprumar a estrutura óssea da carcaça acima do seu torpor de larva, e, em pé, triunfante e sublime, discursar para suas tropas reunidas, como eu o mereço, expondo-me ao ridículo. Disse que muitos se espantavam por seu orgulhoso rival, pego em flagrante delito, graças ao êxito finalmente obtido de uma espionagem perpétua. Poder rebaixar-se até beijar o vestido da devassidão humana, numa viagem de longo curso através dos recifes do éter, e fazer perecer entre sofrimentos um membro da humanidade. Disse que esse jovem, triturado na engrenagem de meus suplícios requintados, talvez pudesse vir a tornar-se uma inteligência genial, a consolar os homens nesta terra com cantos admiráveis de poesia, de coragem, contra os golpes do infortúnio. Disse que as freiras do convento lupanar não conseguem mais conciliar o sono. Rondam pelo pátio, gesticulando como autômatos, esmagando com o pé os ranúnculos e os lilazes, enlouquecidas de indignação. Mas não bastante para deixar a lembrar a causa que engendrou essa doença em seu cérebro. Ei-las que avançam, vestindo sua mortalha branca. Não se falam, vêm de mãos dadas.
Seus cabelos caem em desordem pelos ombros nus. Num ramalhete de flores negras pende de seus seios. Freiras, retornai aos vossos sepulcros. A noite ainda não caiu completamente. É apenas o crepúsculo do anoitecer. Ó cabelo, podes ver por ti mesmo. Por todos os lados, sou assediado pelo sentimento desenfreado da minha depravação. Diz que o Criador, que se vangloria de ser a providência de tudo o que existe, conduziu-se com muita leviandade, para não dizer mais, oferecendo semelhante espetáculo aos mundos estrelados, pois afirmou claramente a intenção que tinha de ir relatar pelos planetas orbiculares, como mantenho, com meus próprios exemplos, a virtude e a bondade na vastidão dos meus reinos. Disse que sua grande estima por um inimigo tão nobre tinha se desvanecido de sua imaginação e que preferia levantar a mão contra o seio de uma moça, embora seja esse um ato de maldade execrável, a cuspir no meu rosto coberto por 3 camadas de sangue e de esperma misturados, para não macular seu escarro baboso. Disse que deviam amarrar-me a uma grade de suplícios por causa dos meus inumeráveis pecados, queimar-me em fogo brando num braseiro ardente, para lançar-me em seguida ao mar, se contudo o mar se dignasse a me receber. Que, visto eu me vangloriar de ser justo, eu, que o havia condenado às penas eternas por uma rebelião de pouca importância, que não tivera consequências graves, eu devia agora administrar justiça severa sobre mim mesmo e julgar imparcialmente minha consciência, carregada de iniquidades. Não saltes assim. Cala-te, cala-te. Se alguém te ouvir, e eu te recolocarei entre os outros cabelos. Mas deixa primeiro o sol deitar-se no horizonte, para que a noite cubra teus passos. Parou por um momento, embora não o visse, compreendi, por essa pausa necessária, que a vaga da emoção levantava seu peito como um ciclone giratório levanta uma família de baleias. Peito divino, maculado, um dia, pelo amargo contato das tetas de uma mulher sem pudor. Alma régia entregue, no momento de esquecimento, ao caranguejo da devassidão, ao polvo da fraqueza de caráter, ao tubarão da abjeção individual, à jiboia da moral ausente e ao caracol monstruoso da idiotice. O cabelo e seu dono abraçaram-se estreitamente como 2 amigos que se revêem após uma longa ausência. O Criador continuou acusado, reaparecendo diante de seu próprio tribunal, e os homens, o que pensarão eles de mim, de quem tinham opinião tão elevada, quando souberem dos desregramentos da minha conduta, do passo hesitante da minha sandália nos labirintos lamacentos da matéria, e da direção da minha rota tenebrosa, através das águas estagnadas dos úmidos juncos, onde, coberto de névoas, azulece e muge o crime de pata sombria. Vejo que devo trabalhar muito para minha reabilitação, no futuro, a fim de reconquistar sua estima. Sou o grande todo, e, no entanto, por um lado, permaneço inferior aos homens, que criei com um pouco de areia. Conta-lhes uma mentira audaciosa, e lhe diz que eu nunca saí do céu, constantemente fechado com as preocupações do trono, entre os mármores, as estátuas e os mosaicos dos meus palácios. Apresentei-me diante dos celestes filhos da humanidade, eu lhes disse: expulsai o mal de vossas choupanas, deixai entrar no lar o manto do bem. Aquele que levantar a mão contra um de seus semelhantes, fazendo-lhe no seio um ferimento mortal, com o ferro homicida, que não espere os efeitos da minha misericórdia, e que tema as balanças da justiça. Esconderá sua tristeza nos bosques, mas o murmúrio das folhas através das clareiras cantará aos seus ouvidos
abalada do remorso, e ele fugirá dessas paragens, picado no quadril pela sarça, pelo azevinho e pelo cardo azul, com os passos rápidos entrelaçados pela flexibilidade das lianas e pelas picadas dos escorpiões. Ele se encaminhará na direção dos seixos da praia, mas a maré montante, com seus respingos e sua aproximação perigosa, lhe contará que não ignora seu passado, e ele precipitará sua corrida cega rumo ao topo da falésia, enquanto os ventos estridentes do equinócio, enfiando-se nas grotas naturais do golfo e nas carreiras abertas sob a muralha dos rochedos retumbantes, mugirão como as manadas imensas dos búfalos dos pampas. Os faróis do litoral o perseguirão, até os limites do setentrião, com seus reflexos sarcásticos e os fogos fatos dos pântanos à beira-mar, simples vapores em combustão em suas danças fantásticas, vão arrepiar os pelos dos seus poros, esverdear a íris dos seus olhos. Que o pudor se compraza em vossas cabanas, e fique em segurança à sombra dos vossos campos. É assim que vossos filhos se tornarão belos e se inclinarão diante de seus pais com gratidão. Senão macilentos e mirrados como o pergaminho das bibliotecas, avançarão a largos passos, guiados pela revolta contra o dia de seu nascimento e o clitóris de sua mãe impura. Como os homens hão de querer obedecer a essas leis severas, se o próprio legislador é o primeiro a recusar-se a sujeitar-se a elas? E minha vergonha é imensa como a eternidade. Ouvi o cabelo lhe perdoando com humanidade seu sequestro, pois seu dono tinha agido por prudência e não por leviandade. E o pálido derradeiro raio de sol que iluminava minhas pálpebras retirou-se nas ravinhas da montanha. Voltado para ele, eu o vi dobrar-se como um sudário. Não saltes tanto. Cala-te, cala-te. Se alguém te ouvir, ele te recolocará entre os outros cabelos. E agora que o sol se pôs no horizonte, velho cínico e meu doce cabelo, rastejai, os dois, para o afastamento do lupanar, enquanto a noite, estendendo sua sombra sobre o convento, encobre o alongamento de vossos passos furtivos na planície. Então o piolho, saindo subitamente de trás de um promontório, disse-me, eriçando suas garras: O que pensas disso? Mas eu não quis responder-lhe. Retirei-me e cheguei à ponte. Apaguei a inscrição primitiva e a substituí por esta. É doloroso guardar, como um punhal, semelhante segredo no coração, mas juro jamais revelar aquilo de que fui testemunha, quando penetrei pela primeira vez neste torreão terrível. Joguei por sob o parapeito o canivete que me tinha servido para gravar as letras, e fazendo umas rápidas reflexões sobre o caráter do Criador pueril, que deveria ainda, por muito tempo, fazer sofrer a humanidade, a eternidade é longa. Seja pelas crueldades exercidas, seja pelo espetáculo ignóbil dos cânceros ocasionados por um grande vício, fechei meus olhos, como um bêbado, diante do pensamento de ter tal ser como inimigo, e retomei com tristeza meu caminho pelos dédalos das ruas. Fim do terceiro canto.